Lição número 1027. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim. Wa ba'd. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر عمله على ذلك على هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, nos encontramos num dia extremamente importante, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: as-salawat al-khams wal-jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idha ijtunibatil kaba'ir. Os 5 salat, jumu'ah para jumu'ah, Ramadan para Ramadan, estes momentos, estes intervalos são motivos de Allah subhanahu wa ta'ala perdoar os pecados dos servos, dos crentes, desde que eles abstenham-se e afastem-se dos pecados maiores. Estamos num dia importante, que é o dia de Jumu'ah, e o profeta disse: o vosso melhor dia é o Jumu'ah, a sexta-feira. Estamos no mês de Ramadan e o hadith menciona um Ramadan para outro Ramadan é o motivo de Allah perdoar os pecados. E o Salawat al-Khams, terminamos agora o Salat al-Fajr, que o pecados menores praticados desde o Salat al-Isha até o cumprimento do Salat al-Fajr foram todos expiados. Portanto, este intervalo, que noutros dias, nas semanas, nós conseguimos encontrar neste mês de Ramadan, completam estes 3 momentos onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fala da importância, destes 3 momentos. Gostaria, nesta conversa de hoje, uma vez que falamos na lição passada um tema também extremamente importante que tem a ver com o endireitamento das filas, hoje vamos falar acerca do cumprimento rigoroso a observância rigorosa no cumprimento dos salatos obrigatórios e o incentivo aos sunans enfatizados. Há importância, ou por outra podemos dizer, é importante abordar esta questão, uma vez que o Ramadã é um momento de reflexão, é um momento de correção, é um momento em que o servo faz uma análise retrospectiva daquilo que foram os seus atos durante o ano. É o momento dele refletir e tentar perceber onde que se encontra esta prática, esta ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, que será a primeira que teremos que prestar contas no dia do Qiyamah, conforme o hadith que eu recitei no início. Abu Hurairah radiallahu anhu menciona do profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme a narração do Tirmidhi. Ele, o profeta sallallahu alaihi wasallam, diz: Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah min amalihi salatu. A primeira coisa que o servo terá que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala no dia do Qiyamah, dentre todas as suas ações, será o salat, será o cumprimento deste pilar do Islã, salat. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Este pilar, se estiver perfeito, se estiver completo, este indivíduo será bem sucedido. Antes de serem olhados para outros pilares, outras práticas. Se o salat estiver perfeito, o indivíduo será bem sucedido. O salat, prezados irmãos, é a distinção entre o crente e o descrente. Dentre os muçulmanos, a diferença que possa trazer a marca, ou o marco, podemos assim dizer, entre dois muçulmanos está no salat. Aquele que é cumpridor do salat e aquele que não é cumpridor do salat. E aquele que propositadamente deixar o salat é considerado como ato de kufr, descrença.
Não há justificação para você abandonar o salah. A todo momento, até o doente terá que fazer salah nas condições que ele estiver, a não ser que ele tenha perdido a sua consciência. Mas se ele estiver, por mais débil que esteja, o salah mesmo assim torna-se obrigatório. Então pode existir aqui a concepção de juntar o salah ou não juntar o salah. Este é outro assunto, mas o salah torna-se obrigatório até naquela situação que ele estiver, e ele terá que prestar contas no dia da Qiyamah. O primeiro aspecto em que ele terá que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala é o salah. Mas o que acontece, prezados irmãos? Nós fazemos o salah como um marco que queremos deixar, que eu fiz. Independentemente de ter feito bem ou não, nós só queremos dizer, eu fiz salah. Não é este o propósito. O propósito é fazer salah como o profeta disse para fazer salah. Aquele salah corrido que você faz, onde não obedece o qiyam, não obedece o rukû, o calma, o sajda, este salah, você fez sim. Você foi para a escola porque só quer marcar presença. Foi para trabalho, não está disposto para trabalhar. Só quer chegar lá e dizer, eu marquei a presença. Não é isso que Allah quer de nós. Fiz salah. Não. É para fazer salah como deve ser feito o salah. O salat despachado não é aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Marcou presença, fez salah, sim, fez salah. Relevância, não há. Por quê? Porque não obedeceu os preceitos estabelecidos para a aceitação do salah. O hadith que temos mencionado constantemente. Quando o salah termina, se o salah não foi aceito, o anjo pega naquele salah, enrola num pano preto e lança na cara daquele musalli, daquele indivíduo que fez a salah. Wallahu ghani. Allah é independente, prezados irmãos. Se a terra toda, tudo que existe na terra, perante Allah, o valor é zero. Não tem nenhum valor. Para Allah, no que diz respeito a relevância, se nós não obedecermos, Allah vai ficar triste, como nós ficamos quando temos um filho desobediente. Para Allah não muda nada. A criatura toda pode ser desobediente às ordens de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala diz no hadith Qudsi: "Ma naqasa dhalika fi mulki shay'a." No meu reinado, no meu poder, isso não diminui nada, não muda nada, assim como a vossa obediência. Nós é que precisamos de Allah. Allah deu-nos esta prerrogativa, deu-nos a liberdade, escolheu-nos, selecionou-nos. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Allah escolheu, criou-vos, dentre vocês, uns são descrentes e outros são crentes. E dos crentes, Allah fez você pelo menos ter a percepção de que eu tenho que cumprir com o salah. Não seja daqueles que só marca a presença, que eu fiz salah. Faça salah. Não é? E não faça parte daqueles que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith do Tirmidhi de Khalad bin Rafi: "Salli fa innaka lam tusalli." Faça salah porque tu não fizeste salah. O profeta disse isso para um indivíduo que entrou no masjid, fez salah, cumprimentou o profeta que estava sentado no masjid. O profeta respondeu ao cumprimento e disse para ele: faça salah porque você não fez salah. 3 vezes isso aconteceu. Então o profeta depois, ele veio, o profeta ia sempre dizendo a mesma coisa. Ele disse: "Alimni ya Rasulallah, la uhsinu ghayra dhalik." O profeta, ensina-me então, eu não sei como se faz salah. Então o profeta disse: "Wa idha qumta ila salat fakabbir, thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, thumma irka' hatta tatma'inna raki'a, thumma irfa' hatta ta'tadila qa'ima, ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها." Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam deu os pilares todos do salah. Os ulamás trazem um aspecto só aqui para resumir tudo isso: ta'dilul arkan, fazer o salah tranquilo, obedecendo todos os pilares. Não levantou, fez aquela recessão, foi ruku, voltou, foi para sajda. Vai, você não está fazendo nada. Se o profeta te assistisse, diria: "Salli fa innaka lam tusalli." O primeiro aspecto que nós teremos que prestar conta no dia de Qiyamah será o salah, e a relevância deste salah acontecerá conforme o fim do hadith que nós vamos aqui mencionar. Nós iremos entender como que este salah será aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o hadith aqui narrado por Abu Hurairah radiallahu anhu diz: "Fa in salahat faqad aflaha wa anjah." Se o salah estiver perfeito, este indivíduo será bem sucedido. "Wa in fasadat
فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. Se este salah estiver incompleto, não for aceito, não tiver relevância, não é? O salah, como primeira linha, o salah não estiver perfeito, este indivíduo se arruinou. Por mais que tenha sadaqa dele perfeito, por mais que tenha hajj dele perfeito, por mais que tenha jejum dele, por mais que tenha outras ações de caridade, por mais que tenha tudo perfeito, se o salah não estiver perfeito, este indivíduo será arruinado. Por isso, o versículo do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis salah, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar." O salah impede todos os atos pecaminosos. O salah, Allah subhanahu wa ta'ala ordena-nos aqui a observância do salah. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ. Estamos aqui diante de prestação de contas, onde o primeiro aspecto que está sendo observado é o salah. Então, tem salat fard, não é? Salat fard. Estamos aqui a falar de salat obrigatório, como o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, hadith qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Nenhum servo foi obediente para com as minhas ordens da maneira como ele foi cumprindo com aquilo que eu fiz obrigatório. Quer dizer, a forma que nós podemos nos aproximar mais a Allah, em primeiro lugar, é cumprir aquilo que é obrigatório. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz aqui, no dia da Qiyamah, o salah tem alguma deficiência, o fard tem alguma deficiência. Allah subhanahu wa ta'ala dirá: "Unzuru hal li 'abdi min tatawwu'." Olhem no registro do meu servo, tem algum salat facultativo dele? Então, vai ser levado do salat facultativo, فَيُكْمَلُ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ, para tapar aquelas lacunas do salat obrigatório. Fariḍa, obrigatório. Vai-se levar sunnat de fajr para completar o salat do fajr, sunnat de zuhur, sunnat de asr, sunnat de maghrib, sunnat de isha. Esses salats, depois os salats facultativos, não é? Por exemplo, nafil, também serão trazidos tudo isso para completar o salat obrigatório. ثم تكون سائر أعماله على هذا. Depois todas as outras ações terão como este princípio. O que isso significa? Terão como este princípio? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. Continuamente o servo vai aproximando Allah subhanahu wa ta'ala, esse hadith qudsi, através de atos facultativos, assim como o jejum, assim como o hajj, esses pilares, tudo que é obrigatório, olha-se para o facultativo. Vamos olhar, por exemplo, o jejum tem alguma deficiência, leva-se o jejum facultativo, coloca-se para completar, conforme aqui o alcance do hadith. ثم تكون سائر أعماله على ذلك. Outras ações serão levadas em consideração, não é, a este princípio que mencionamos aqui antes. Portanto, o primeiro aspecto que fica claro aqui é a observância dos nossos salatos obrigatórios. O profeta sallallahu alaihi wasallam, são tantos ahadiths, o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona que você sai de casa, fez wudu, vai para o salat, para fazer salat obrigatório, cada passo que você der está sendo perdoado os pecados, um grau está sendo elevado para isso. O profeta dá um exemplo, uma parábola. O profeta sallallahu alaihi wasallam: se imagine se vocês tivessem um rio em frente de cada um, de casa de cada um, e que ele, para atravessar, para sair da sua casa, tivesse que atravessar 5 rios pela frente. Será que permaneceria alguma sujidade no seu corpo? Quer dizer, está a tomar banho tantas vezes, está a atravessar o rio, nadando, vamos dar o exemplo. Então os sahabas responderam: não, vai ficar completamente limpo, ele tem que atravessar 5 vezes por dia. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: esse é o exemplo dos 5 salatos obrigatórios, onde expia completamente os pecados do servo. Portanto, este é o primeiro aspecto relacionado aos salatos obrigatórios, que da forma que nós damos a relevância, viemos para o salat al-fajr em congregação, os masajid no mês de Ramadã estão todos cheios, nós temos que manter esta conduta e a relevância, a consideração para os salatos obrigatórios fora do Ramadã, da forma como nós fazemos
dentro de Ramadã. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos o tawfiq para cá e, inshallah, na próxima lição vamos para a segunda parte do hadith, onde fala-se dos salats facultativos. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.